Na retórica de gratificação, não tem muito incentivo para jogar, pois não existe gratificação alguma em suas ações. Não existe níveis claros e por mais que tenham checkpoints, eles apenas acendem uma bandeirinha ao passar e não geram nenhum tipo de dificuldade aumentada. Até mesmo quando o inimigo é abatido, não há representação gráfica alguma para tal feito. Já na retórica de motivação, não há nenhuma e as únicas decisões são se mexer ou não. Já na retórica de objetivo, ela, além de não comunicar nada, faz com que o jogador tenha que assumir que o objetivo é chegar ao final. Na retórica de meios, o jogo não escreve em nenhum momento nenhuma direção, mas deixa subentendido que você deve se mover para a direita e não ser atingido pelos inimigos para chegar no fim do trajeto. Na retórica de feedback, o positivo seria quando você chega no checkpoint, uma bandeirinha subindo e seus corações sendo restaurados, e o negativo é você perder um coração quando você leva dano, e quando todos os seus corações forem perdidos, você morre e volta para o seu último checkpoint. Já na resolução de objetivo, o jogo não comunica nenhum objetivo de história. O jogador só assume que você precisa chegar no fim do trajeto. E quando a gente chega no fim, a gente encontra a namorada do urso que não foi apresentada na história em nenhum lugar no começo do jogo. E na retórica de resolução, quando você morre, a única coisa que acontece é a tela escurece e você volta para o seu último checkpoint. E quando você chega no fim do percurso, a tela de novo escurece e aparece a mensagem de Thanks for playing. Componentes, peças do jogo: ursinho, passarinhos, bolas, bichinhos amarelos e verde, peixes. Mecânicas, ações usadas nas peças dos jogos: pular, mover, atacar, defender, nadar. Metas ou objetivos: o que o jogador deve atingir: chegar ao próximo nível, matando os bichinhos que aparecem como ameaça. Na condição de fim ou vitória, pode ser considerada uma vitória quando chegamos ao fim e encontramos um urso polar, sua namorada Peppermint. Também podemos considerar um fim quando perdemos nossas 3 vidas disponíveis e temos que reiniciar o nível de onde paramos. Em relação ao ambiente do jogo, podemos perceber que estamos em um mundo aberto com gráficos em pixel art. O cenário é inspirado em várias áreas naturais, como montanhas, rios, florestas e vilarejos. O tema do jogo é um pixel art fofinho, onde o jogador assume o papel de um ursinho pixelado que deve explorar o ambiente e avançar na história, até chegar ao fim e encontrar sua namorada Peppermint. Podemos considerar uma interface o teclado, onde podemos usar as setas ou as teclas A, W, D para mover o personagem. Primeiramente, é importante destacar como o jogo apresenta suas mecânicas. As novas mecânicas são introduzidas de forma clara e gradual, assim permitindo que o jogador aprenda aos poucos, sem ser bombardeado com muitas informações de uma só vez. Cada nova mecânica é apresentada em momentos específicos dos níveis, assim dando tempo para que o jogador possa entender e praticar antes de enfrentar desafios mais difíceis. Então, desde o início, os inimigos eles aparecem, mas o jogador consegue se adaptar a eles aos poucos, sem pressa. Isso garante uma curva de aprendizado suave e que o jogador se sinta no controle. Agora sobre a progressão de dificuldade. De forma geral, o jogo faz um bom trabalho em aumentar a dificuldade de maneira gradual. Então o jogador sente que está progredindo, enfrentando desafios que vão ficando mais complexos conforme avança. Porém, há momentos que ocorrem picos de dificuldades que surgem de repente. Isso pode acabar frustrando o jogador. Então esses picos interrompem o ritmo de progressão e podem desmotivar. Com alguns ajustes nesses momentos, a experiência ficaria mais fluida, mas no geral o jogo consegue equilibrar bem a dificuldade. Os níveis oferecem variedade suficiente em termos de design, desafios e ambientação para manter o interesse do jogador? Sim, tanto nos desafios, nas cores e músicas, vão aparecendo inimigos novos com diferentes velocidades e fica muito divertido. A introdução de elementos novos ou combinações inovadoras que evitam a repetitividade? Sim, há elementos novos. O senso de progresso com os mapas mudando ajuda muito nessa questão. Orientação e navegação. O design dos níveis guia intuitivamente o jogador utilizando elementos visuais ou estruturais que indicam o caminho a seguir? Com certeza. Há áreas específicas em que é necessário usar o pulo duplo ou a mecânica de pular na cabeça de um inimigo para avançar. Mesmo sem ter nada escrito, ele é intuitivo já que só tem um caminho a seguir. O jogo é bem claro, com apenas uma direção a ser seguida em frente.
5. Ritmo e pacing. Os períodos de alívio do jogo são quando há poucos inimigos na tela, e a tensão aumenta quanto mais inimigos aparecem ao mesmo tempo. Há diferentes inimigos com diferentes velocidades ao longo das fases, e entre outros desafios conforme o jogo evolui. Os níveis contêm mudanças de ritmo, ficando cada vez mais difíceis conforme o avanço nas fases. As grandes pausas para respirar são feitas no início das fases. Os controles são bastante responsivos e não demonstram nenhum tipo de delay similar. O tempo de resposta do personagem é imediato para todas as ações de movimento, tanto horizontais como verticais. O urso transmite uma leve sensação de inércia nos movimentos horizontais, mas ela é quase imperceptível. Para os movimentos verticais, por outro lado, há uma boa sensação tanto de inércia quanto de peso, havendo uma breve parada no ar no ápice do seu pulo e tendo um ganho de velocidade gradual durante sua queda. Em geral, a movimentação é básica e intuitiva, evitando frustrações através de sua natureza simplista. Quanto às animações, as únicas que o urso possui são as de andar para ambos os lados, uma de subida e outra de descida para quando ele estiver caindo. Elas são o único tipo de feedback sensorial junto ao som de pulo e o de amassar inimigos. Há apenas 3 inputs de movimento junto a uma mecânica de pulo duplo, os quais são consistentes e bastante previsíveis devido à sua quantidade e simplicidade. Apenas a mudança de animação do personagem e o som de pulo, nada fora disso. Há apenas um caso de mudança no jogo, sendo ele a seção subaquática, na qual a mecânica de pulo é substituída pela de se impulsionar para cima sem limite. A tal sendo bastante fácil de descobrir devido ao level design que te obriga a subir em plataformas mais elevadas que o normal, junto à falta de gravidade presente com o objetivo de representar a resistência do líquido. Falando um pouco agora sobre Game Juice. Game Juice é o conjunto de efeitos visuais, sonoros e táteis que tornam o jogo mais responsível e satisfatório. Ele não muda a mecânica, mas melhora a sensação de impacto e imersão. Agora, como isso nos é apresentado dentro do jogo? Bom, o jogo tem alguns elementos positivos, como o efeito de pop juntamente com o desaparecimento gradual dos inimigos ao serem derrotados pelo jogador, além do piscar do personagem e seus grunhidos de dor ao receber dano. Também é o sistema de interface que indica quando o jogador perde uma vida, mudando a cor dos corações de vermelho para cinza. No entanto, embora a presença desses elementos, ainda falta uma variedade. Os ataques e colisões não possuem variações sutis, a interface tem mudanças mínimas e não há efeitos de câmera para dar mais peso às ações. Além disso, o jogo carece de transições suaves, já que não há menu principal e as únicas transições ocorrem ao mudar de fase ou ao perder todas as 3 vidas. Essas limitações fazem com que o jogo tenha menos impacto visual e sonoro, tornando a ambientação menos dinâmica e imersiva. Com esses detalhes, a experiência do jogador pode se sentir mais repetitiva em certos momentos, algo que poderia ser melhorado com mais diversidade e intensidade nos feedbacks visuais e sonoros do jogo. O jogo possui cores vibrantes e alegres, que comunicam a estética simples e agradável do jogo. Os elementos sonoros do jogo são coesos com a estética amigável, tendo consigo características únicas em seus elementos sonoros e visuais. Cada fase e personagem tem suas distinções claras em seus designs. No entanto, no início do jogo, devido à aparência amigável dos inimigos, é possível que haja uma interpretação errada de suas funções, sendo confundidos com amigáveis ao invés de hostis. O estilo pixel art e suas cores vibrantes traz sensações leves e agradáveis. Dependendo da pessoa, pode até causar nostalgia, trazendo imersão para continuar jogando. Devido à sua escassez em detalhes, os efeitos visuais são simples e moderados, não possuindo muitas partículas ou elementos exagerados. Consequentemente, não atrapalha a experiência do jogador. Sua HUD é minimalista e funcional, apenas exibindo a informação essencial, que é a marcação da vida em forma de corações. Assim, é apenas um elemento na tela que não sobrecarrega a visão do jogo e ainda passa a informação desejada. Os contrastes e sombreamentos feitos nos sprites do jogo são fáceis e limpos para distinguir cada objeto do cenário. Assim como sua estética mais simples, a música segue pelo mesmo caminho, deixando o jogador mais imersivo, e sem causar estranhamentos entre o visual e o sonoro.
O jogo mantém uma consistência sensorial ao longo de todas as fases, com músicas adequadas para cada cenário passado pelo jogador. Com sua estética fantasiosa simples, música agradável e com uma gameplay fácil e divertida, o jogo consegue passar sua personalidade de maneira fácil, mesmo sem ter diálogos durante toda a sua aventura.